Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Amanda, esse é o meu canal Livros e Afins e eu estou aqui pra poder finalmente fazer o vídeo indicando os animes da temporada de inverno de 2020. E a questão é que vocês vão se perguntar se eu tava doida, porque eu separei muitos animes pra acompanhar nessa temporada de inverno. O que foi até engraçado, porque quando eu dei uma olhada nos vídeos de guia de animes do Marcos do Intox Anime, que eu vou deixar linkado aqui na descrição caso vocês queiram ver, foram poucos que me chamaram a atenção logo de cara. Então eu fui vendo mais alguns que pareciam interessantes, e quando eu vi já tinha 7 animes na minha lista. Porém, depois, quando eu tava olhando no Goiabo, que é o site onde eu assisto meus animes, eu vi a capinha de mais dois que pareciam legais, fui dar uma pesquisada e acabei adicionando na minha listinha. E, depois de uma polêmica, eu decidi dar uma chance para mais um. Então, quando eu percebi, eu estava acompanhando 10 animes. Mas, antes de começar a falar deles, eu tenho que dizer que eu sempre deixo o nome de todos os animes que eu cito no vídeo na descrição. E eu tô frisando isso porque tem sempre gente reclamando nos comentários que eu não deixo o nome dos animes nos vídeos. E a questão é que eu sempre deixo na descrição, porque é mais fácil pra mim. Então, sem mais enrolação, vamos lá. E o primeiro anime é o Runner de Arate. Ele teve 12 episódios e eu dei 4 estrelas e meia. E esse foi um dos animes que me chamou atenção logo de cara, porque eu gostei muito da premissa. E quando eu comecei a ver, eu já fiquei empolgada, porque eu amei o traço e a trilha sonora, e achei os personagens muito carismáticos e batalhadores. E foi um anime muito bom, eu gostei demais. Só o último episódio que me deixou insatisfeita, porém eu não posso explicar o porquê para não dar spoilers. Mas, ainda assim, eu super recomendo que ele mostre o mundo da moda de forma mais realista, sabe? E nesse anime a gente vai acompanhar dois personagens, uma menina e um menino. A menina sonha em ser modelo desde criança e ela tinha tudo para ser uma modelo super famosa, porque ela nasceu numa família que tem uma agência de modelos, o pai dela é dono dessa agência, ela é super dentro do padrão, ela é alta, ela é branca, dos olhos azuis, loira, super linda, e assim, pra idade dela, tem uns 11, 12 anos, ela já é super alta, então todo mundo pensa, meu Deus, essa menina tem tudo para ser uma modelo famosa, que incrível, que vida perfeita. Tirando o fato de que vai se passando os anos e ela não cresce mais nenhum centímetro. Ela tem 16 anos, como a gente conhece ela na história, e ela não cresceu mais desde quando ela tinha 11, 12 anos, mais ou menos. Ela tem 1,56 m, 57, alguma coisa assim. E para uma modelo de passarela, que é o sonho dela, é muito baixa. Ela ainda pode ser modelo fotográfica, mas o sonho dela é desfilar na Fashion Week de Paris. Então, assim, né? Sonha bem alto e de tão difícil que seria para ela tentar ser modelo, porque ninguém vai querer dar uma oportunidade, já que ela é muito baixa. O pai dela demite ela da empresa. Pois é, eu sei. Chocante. E aí ela continua batalhando para conseguir entrar em outras empresas, mas o sonho dela é estar na empresa do próprio pai, mesmo ele tendo demitido ela. E a gente também vai conhecer esse garoto. Ele é de uma família muito humilde, mas ele ama costurar. Tanto que, como ele tem 3 irmãs e uma mãe, então ele tem uma família cheia de mulheres, ele tá sempre fazendo roupa para elas e também para as pessoas, para os vizinhos. Quando alguém precisa, ele vai lá e faz a roupa para a pessoa. E ele ama fazer isso, mas ele sabe que não vai poder se formar na faculdade de designer porque ele não tem condição financeira mesmo. Até que a vida dos dois vai se entrelaçar pelas obras do destino e os dois vão acabar se apoiando, porque principalmente ela vai perceber que os dois são muito parecidos. Os dois são muito bons no que eles mais gostam de fazer, mas eles não podem exercer a profissão que eles querem, ela porque ela não tem o tamanho ideal para ser uma modelo de passarela. E ele porque apesar de ser muito bom na costura e tudo mais, não tem condição de fazer uma faculdade. Ele precisa sair da escola e arrumar um emprego para ajudar a família. Então assim, é muito legal a forma que os dois meio que enxergam um ao outro. Quando eles estão mal, o outro vai lá e apoia. E meio que a luz um do outro. Eu achei isso muito legal. Eu shippei um pouco eles no começo, mas no decorrer do anime isso não foi tão importante, a parte do romance. O principal é ver eles amadurecendo e dando com a cara na porta, porque o personagem que vão sofrer, viu? Meu Deus. É um anime muito bom, eu recomendo fortemente, porque ele te prende muito, os personagens são muito carismáticos. E eu adorei. O próximo anime eu vou ter que ler o título porque ele é gigantesco, que é o seguinte: Ikegar Koini Oshita no Deshomei Shitemita. Ou Hikekoi, como todo mundo gosta de chamar, já que o nome é gigantesco. Ele teve 12 episódios e eu dei 4 estrelas e meia.
Esse também foi um dos animes que já me chamou a atenção logo de cara, porque na premissa ele já deixa óbvio que é um romance. E eu adorei o traço, a trilha sonora é boa, os personagens são muito carismáticos, principalmente a protagonista com aquele rabo de cavalo com vida própria. E o anime foi muito divertido. E esse anime me lembrou muito Otakoi. E eu acho que é porque nele a gente tem personagens mais velhos se relacionando. Porém, como nem tudo é perfeito, eu achava aquelas partes com o ursinho explicando muito chato e sem graça. Fora que toda vez que o anime focava em matemática, meu cérebro desligava e eu dava uma de Nazaré calculando. Mas como isso faz parte da história, afinal é um anime de cientistas, isso não é algo ruim. Só não funcionou comigo. Eu acho que se você for da área de exatas, esse anime vai ser incrível pra você. E a sinopse basicamente é dois cientistas, uma menina e um cara que eles fazem faculdade. E aí ela vira pra ele, eles são super competitivos entre eles. E ela fala, eu tô apaixonada por você. E ele fica chocado. E como eles são cientistas, né, ele trabalha em cima de fatos, ele vira pra ela e fala, tá, me prova isso. Então os dois começam a tentar fazer um esquema ali pra poder provar um pro outro se eles gostam ou não um do outro. E o mais engraçado é que eles são extremamente inteligentes para a área científica, né? Mas em questão de relacionamento, os dois são um zero à esquerda, sério. Eles têm totalmente falta de tato. Ela nem tanto, porque ela é super apaixonada, super tipo, não sei o quê. Mas ele é totalmente sem noção, sabe? Ele é muito, assim, nerd, num nível, assim, absurdo. E é muito divertido acompanhar. Principalmente a protagonista, ela é muito fofa. Uma coisa que eu não gostei tanto é que a gente tem personagens secundários muito legais que não são tão trabalhados. Tem uma personagem, inclusive, que a gente meio que vê o anime pelo ponto de vista dela, que eu achei ela muito legal, mas a gente não tem muito dela nem dos outros personagens, só deles mesmo. É mais focado no romance mesmo. E eu acho que poderia ter focado um pouco nos outros personagens, porque eles são interessantes também. Mas de qualquer forma é um anime assim, pra você não levar tão a sério. Então, eu gostei bastante, me diverti. E pra quem gosta de romance é o prato cheio. Mas assim, vai esperando várias vergonhas alheias, porque o personagem sem noção, gente. Meu Deus. O próximo anime é Kyoko Suiri. Ele teve 12 episódios e eu dei 4 estrelas. Esse anime me chamou atenção pela premissa sobrenatural, mas eu confesso que ainda assim eu não tinha muitas expectativas com ele. Mas de certa forma, ele me surpreendeu. Eu achei o traço ok, a trilha sonora é muito boa, inclusive eu amei tanto a Open quanto a End, o que não é algo que acontece sempre. Os personagens eram bem legais, principalmente a protagonista, que era disparada a personagem mais interessante de todos. Ela, inclusive, carregou as cenas mais engraçadas do anime. Eu também shippei muito o casal. Porém, ele não se tornou um favorito dessa temporada pra mim. Porque como ele é dividido em casos, pois ele também é do gênero de mistério e investigação, houve um caso que se prolongou durante a maior parte dos episódios. E a partir do episódio 8, focou somente nesse caso. E ele se estendeu até o final do anime, e começou a ficar muito chato. E não era nem por causa do tanto de diálogos que tem nesse anime, porque isso não me incomodou. Mas porque esse caso em específico ficou muito arrastado e repetitivo. E a impressão que eu tinha é que eles estavam querendo encher linguiça pra ter 12 episódios. E assim, eu não sei como fazer um sinopse desse anime, porque ele é muito doido. Basicamente, uma menina, que quando ela tinha 11 anos, ela foi sequestrada pelos animais da floresta. Espíritos nas florestas, na verdade, né? Porque é uma coisa meio sobrenatural. E aí, eles pediram pra ela ser a rainha deles, alguma coisa desse sentido. E pra isso ela perdeu uma perna e um olho. E aí que ela tá de boas com isso, tá? Ela virou a rainha, resolve os problemas dele e tal. E aí ela conhece esse cara no hospital, fica meio apaixonada por ele, porque ela ajuda ele lá pra não se patifar todo no chão. Só que ela percebe que tem algo de diferente nele, sabe? Mas ele tem uma namorada super bonitona, ele é um pouco mais velho que ela e tal. Só que se passa um tempo, ele termina com a namorada dele e ela vai pra cima porque ela quer ser a namorada dele. Tipo, ela é super direta. Outro anime, uma personagem extremamente direta em relação aos sentimentos dela. Aí ela pede pra que ele seja o namorado dela com a intenção de se casar, sabe? Ela deixa bem explícito isso. E aí ele fica tipo, que menina doida, mas eles acabam se aproximando e ele ajuda ela, mas assim, ele tem aquele jeito meio fechadão, sabe? De que não tem interesse, mas dá pra perceber que ele gosta dela assim. E a gente acompanha os casos deles, porque ele também tem uma pegada sobrenatural aí. E basicamente é isso que eu vou dizer. Posso falar muito pra não dar spoiler, mas é um anime muito divertido, sabe? Eu gostei bastante. Se não fosse esse caso que se arrasta demais desde o episódio 8, mais ou menos, eu teria amado e teria sido, acho que, 5 estrelas. Mas enfim, ele sim valeu a pena, eu gostei bastante. O próximo anime tem um nome meio difícil de pronunciar, então eu vou ler pra vocês, que é o Oshiga Budoukan Itekuretara Shino,
ou Anime da Idol, como eu apelidei, e ele teve 12 episódios e eu dei 4 estrelas e meia. Esse anime foi um daqueles que eu resolvi dar uma chance, mas eu confesso que eu não tinha muitas expectativas. E no primeiro episódio eu julguei um pouco e eu achei que não ia gostar porque eu fiquei bem assustado com aqueles personagens. Mas no decorrer do anime eu acabei me apegando e gostando muito de todos eles. Por isso eu acabei me surpreendendo. E eu achei o traço muito bonito e fofinho, amei a trilha sonora, principalmente a Andy, e achei os personagens muito carismáticos, principalmente a doida da protagonista. Mas assim, só pra deixar claro, eu adorei a história. Mas eu ficaria muito preocupada se eu tivesse amigos que fossem otakus naquele nível. Porém, eu sei que existem pessoas daquele jeito. Então, se você se identificou com aqueles personagens, por favor, procure ajuda, porque aquilo não é saudável. Porque assim, nessa história a gente tem a Eripil. E sim, eu gravei o nome dela porque me lembra arrepio. Sim, meu cérebro faz essas conexões. Mas enfim. E a Eripil, ela é extremamente apaixonada por uma idol, que é a Maina. A Maina é a idol mais assim apagadinha de um grupo de J-pop. E ela é muito viciada nesse grupo. E ela é muito viciada na Maina, ao ponto de que ela tem empregos de meio período para conseguir ter tempo para poder ir em todos os shows. E quando digo é todos mesmo. Ao ponto de que ela compra todos os CDs para poder ajudar essa banda que é meio nova, assim, basicamente. E ela vai lá nas filas para poder conseguir pegar na mão da Maina. E como ela é a mais excluidinha, ela consegue sempre conversar com ela. Ela é conhecida como a louca, que é fã da Maina. E ela tem vários posters da Maina no quarto. E segue ela no Instagram e no blog. E tá sempre de olho nas coisas que ela gosta. E é louca por ela, não sei o que. Nesse nível, gente. Ela é muito viciada. Muito mesmo. E a gente percebe, ela é a única mulher que é viciada desse jeito no grupo. Porque a gente vê que a maioria das pessoas que é fã são caras. Às vezes caras um pouco mais velhos até. Então é um pouco pesado se você parar pra poder notar essas coisas. Mas a história é muito leve, os personagens são muito divertidos. Eles meio que tiram com o povo otaku, entendeu? Eu gostei, o anime é divertido. Mas é aquele tipo de história que você não leva a sério. Porque se você parar pra refletir sobre isso, ainda mais porque a gente sabe que saiu aqui no Brasil aquele mangá lá, Virgem Depois dos 30. Então fica difícil achar engraçado e não ficar preocupado. O próximo anime é Plandere e ele ainda está em andamento. Se não me engano, já tá no episódio 20 por aí. E esse anime foi um daqueles que eu resolvi dar uma chance, mas também confesso que não tinha muitas expectativas. Porque apesar da premissa dele me lembrar o filme O Preço do Amanhã, um dos gêneros dele é ecchi. E você sabe que eu não gosto muito de animes desse gênero. Porém eu pensei, vou ver antes de julgar, porque eu podia me surpreender e acabar gostando. Ano passado mesmo eu gostei muito do All-chan Ken Study e do Dumbbell no Quilo Motero, que eram animes que tinham ecchi, mas era algo pontual e que era usado de uma forma engraçada no anime. Porém, infelizmente não foi o caso desse, e eu acabei abandonando ele depois de 5 episódios. Porque nesse anime o ecchi é muito escrachado, e apesar deles tentarem usar isso como algo engraçado, não funcionou comigo e só me incomodava mesmo. Fora que os personagens não são carismáticos. A melhorzinha que tinha foi a dona do bar ou lanchonete, não lembro direito. O protagonista me incomodou muito, porque basicamente ele tinha duas personalidades. Uma delas era até interessante, mas a outra era tão irritante que não deu pra continuar. O que é uma pena, pois eu tinha curtido bastante essa premissa pós-apocalíptica dele. Porque nesse anime a gente acompanha uma sociedade meio pós-apocalíptica, onde as pessoas têm um tipo de contador nos corpos delas, e se esse contador chegar a zero, elas são arrastadas para um abismo. Sim, sinistro. E basicamente a gente acompanha essa protagonista, que é uma menina que quanto mais ela caminha, mais aumenta o número dela. Então, basicamente, depois que a mãe dela foi tragada pelo abismo, ela saiu à procura desse cavaleiro que vai ajudar ela. Ela nem sabe muito bem quem ele é, nem se ele existe. Mas ela sai nessa busca incessante dela. Ela já andou muitos e muitos quilômetros. E ela tem esse número enorme. Porque, assim, de acordo com alguma coisa que as pessoas fazem, o contador aumenta. E adivinha onde fica o contador dela? Na virilha da menina. Pois é. Então, ela chega nessa cidade e a primeira coisa que ela faz quando ela tá lá conversando com as meninas é um cara aparecer tentando abrir as pernas dela porque ele viu que ela tem um número muito grande no contador, tá? Enfim, já dá uma gastura logo no primeiro episódio. Eu já fiquei meio... Ai, meu Deus. Eu falei, tá, não vou jogar pelos primeiros minutos do episódio, vamos dar uma chance. E aí o segundo episódio parece muito interessante, o eixo tinha diminuído e tal. Aí o terceiro voltou de novo. Aí o quarto de novo. E assim,
Que personagem chata, gente. Ela não é carismática, ela é estressante, assim. Ai, pelo amor de Deus, não tive paciência. O cara é um imbecil. É ele mesmo que faz isso, tá? Já vou dar o spoiler aqui. Não é bem um spoiler, mas já fica aqui pra vocês que é ele que sai abrindo as pernas da menina. Ele é um idiota. Ai, não. Sinceramente, não deu, não deu. Eu tentei até o episódio 5, mas depois eu falei, depois eu volto. Nunca mais voltei, não vou voltar mais. Eu peguei ranço. Ai, não vou mesmo perder meu tempo, meu irmão. Tanto anime bom pra assistir. Não, Deus me livre. Então, assim, não deu, tá, gente? Abandonei. O próximo anime é Koizuru, o Asteroide. Ele teve 13 episódios e eu dei 4 estrelas. E esse anime também foi um daqueles que eu resolvi dar uma chance, porque eu achei essa premissa de astronomia bem interessante, mas eu confesso que ainda assim não fui com muitas expectativas. E eu acabei me surpreendendo, pois ele foi muito fofinho. As personagens foram carismáticas, o traço é bonito, a trilha sonora é gostosinha, e ele é um daqueles tipos de anime que eu gosto de chamar de good vibes. São animes que não têm uma história mirabolante, e vão focar na relação entre as personagens e no desenvolvimento de cada uma. E eu tenho percebido que toda temporada tem um desses. Na última temporada teve o Hokago Sakura Club. E nessa já tem um também, e eu sei porque eu estou acompanhando ele. Sim, já deu pra notar que eu gosto bastante desse tipo de anime, né? Porém, esse tipo de anime tem um defeito pra mim. Porque eles são tão levinhos que eu relaxo tanto que se eu assistir eles deitada ou com sono, eu durmo. Nesse anime a gente vai acompanhar essa menina que ela conhece uma pessoa quando ela era criança, numa viagem assim que ela tá acampando. E essa pessoa fala sobre as estrelas, sobre astronomia pra ela. Ela fica apaixonada. E a pessoa fala pra ela que tem uma estrela com o nome dela e tal. Ela fica mal feliz. E ela pergunta pra essa pessoa se tem uma estrela com o nome dela. Ela fala que não. E daí ela fala: bom, eu vou achar uma estrela pra colocar seu nome. Daí a pessoa fala pra ela que seria mais fácil se fosse um asteroide, alguma coisa assim. E aí ela decide que ela vai conseguir achar um asteroide para colocar o nome dessa pessoa, que é Al. E aí se passa os anos e ela vai entrar no ensino médio. E ela foi para essa escola porque ela sabe que tem um grupo de astronomia lá. E aí ela decide que vai entrar nesse grupo. Só que chegando lá ela descobre que esse grupo foi fundido com um grupo de geologia. Daí ela entra porque ela quer fazer parte do grupo de astronomia. E lá ela acaba conhecendo outras pessoas. E é só isso que eu vou dizer, porque não é exatamente um spoiler, porque acontece no primeiro episódio. Mas eu não vou contar para que vocês possam assistir e descobrir lá. Mas é óbvio, tá, gente? Você vai perceber na hora, assim. Não é um grande plot twist, um grande spoiler falar isso. Mas é um anime muito fofinho. Sério, me surpreendeu. Eu ia dar 3 estrelas e meia por aí, porque não foi um anime que mudou a minha vida. O último episódio dele foi tão gostosinho, que eu terminei com o coração tão quentinho, que eu falei, vou dar 4 estrelas. Não tem como dar menos que isso, que o anime foi muito amor. O próximo anime é o A3, Season Spring e Summer, e ele ainda está em andamento. Esse anime foi outro que eu dei uma chance porque achei a premissa interessante, mas que também não tinha muitas expectativas. Porém, os 3 episódios que eu vi, eu gostei bastante. Inclusive, o terceiro terminou de um jeito que eu fiquei, ai meu Deus, eu preciso do próximo, e aí nunca mais saiu. Até que, recentemente, do nada, ele voltou a sair na temporada de primavera. E, obviamente, eu vou continuar acompanhando ele porque eu tava curtindo bastante. Eu acho que ele ficou pausado por causa do corona. E o próximo anime também tem um nome difícil de falar, então eu vou ler pra vocês. Que é o Houseki Shou Richard Shi no Nazo Kantei. Ou como eu apelidei, Anime da Joalheria. E ele teve 12 episódios e eu dei 5 estrelas. O anime foi um daqueles que eu não sabia nada sobre e só dei uma chance pra ele porque eu gostei da capa e fiquei curiosa por causa do nome ocidental no título. Cara, esse anime me surpreendeu demais porque ele se tornou o meu favorito dessa temporada. Quando eu comecei a ver ele, eu fiquei chocada porque eu nunca tinha assistido um anime sobre joias. Achei isso muito diferente. E apesar dos episódios serem episódicos, pois em cada um vamos conhecer a história de um cliente diferente, ainda assim a gente acompanha o desenvolvimento dos protagonistas no decorrer de toda a temporada e a gente acaba se apegando a eles. Eu amei tudo nesse anime, os personagens, o traço, pois tem umas cenas que focam nas joias e são muito bonitas. A trilha sonora é perfeita, eu amei demais,
principalmente a Andy, que eu confesso que ficava cantando toda vez. Enfim, esse anime foi a grande surpresa dessa temporada pra mim. E é uma pena que poucas pessoas viram ele, então eu recomendo demais. Ah, e um adendo é que apesar dele não ser um velho, eu ficava chipando demais os protagonistas. E foi porque o próprio anime ficava fazendo piadinhas com isso. Não é só porque eu amo chipar casais. Porque nesse anime a gente acompanha o Seiji, que é esse cara de uns 18, 19 anos por aí. Ele tá entrando na faculdade agora. E ele acaba presenciando um assalto. Ele vai ajudar o Richard. E aí o Richard começa a conversar com ele. Ele comenta sobre um anel que ele tem na família. Porque o Richard tem uma loja de joias, né? Uma joalheria. E aí o Richard ajuda ele e tudo mais. Esse primeiro episódio é mais focado na história do Seiji. E o Seiji é uma pessoa muito sincera, ele é muito direto, sabe? Tanto que ele fica falando o tempo inteiro como o Richard é bonito, porque ele realmente é muito lindo mesmo. As pessoas ficam muito embaraçadas perto dele, e o Seiji é um deles. Então, eu disse pra vocês que esse anime faz a gente chipar os personagens. Mas enfim, porque basicamente todo episódio a gente vai conhecer um personagem diferente, que é algum cliente da joalheria. Porque assim, o Seiji começa a trabalhar nessa joalheria. Isso não é um spoiler, tá? Isso é desde o primeiro episódio. E dependendo da joia que o cliente quer comprar, a gente vai entender um pouco mais sobre essa pedra. Então, por exemplo, se o cliente quiser comprar um diamante, a gente vai conhecer um pouco sobre a história do diamante e a relação que isso vai ter com o personagem que quer comprar o diamante. Então é muito interessante, porque a gente acompanha várias histórias, ao mesmo tempo que a gente acompanha a história dos protagonistas. Porque o Richard, por exemplo, é um personagem muito legal, muito carismático e muito misterioso. Então a gente só vai entender um pouco mais da história dele mais pro final do anime. E isso é muito legal, sério, eu gostei muito. E o próximo anime é o Natsunago. Ele teve 12 episódios e eu dei 3 estrelas. Esse anime também foi um daqueles que eu não sabia nada sobre e que só dei uma chance pra ele porque eu gostei da capa. E quando eu fui assistir ele, eu tomei um susto porque os episódios só tinham 4 minutos de duração. E eu acho que é por isso que muita gente acabou acompanhando ele. Afinal, um anime tão curtinho dá pra poder encaixar na lista de todo mundo. E como ele parece um curta dividido em 12 episódios, eu recomendo que se você quiser ver ele, separe um tempinho e faça uma maratona, porque em menos de 1 hora você consegue ver tudo. Porque como demorava uma semana e era só 4 minutos, parecia que o episódio sempre acabava na melhor parte. O traço dele é muito fofinho e eu adorei a música da Andy. Inclusive, ele nem tem uma open de tão curto que os episódios são. E os personagens são fofos, apesar de não ter tido tempo de desenvolver nenhum. Eu acho que ele pode até se encaixar nos animes Good Vibes. Nesse anime, basicamente, a gente acompanha essa menina que ela faz faculdade em Tóquio, se eu não me engano, e ela tinha uma amiga num jogo que ela já não conversava fazia um tempo. E aí essa amiga manda uma mensagem pra ela, mas quando ela entra no jogo pra poder responder, ela descobre que o jogo já foi finalizado. Então ela não consegue entrar em contato com a menina. Mas de alguma forma ela consegue encontrar um endereço de onde essa menina mora, que é a cidade dela, por causa que ela mora nessa mesma cidade que teve um terremoto, alguma coisa assim. Então, tá sempre aparecendo nas notícias. Ela vai até essa cidade pra poder ver se ela consegue conversar com essa menina, porque ela ficou curiosa, obviamente. E quando chega lá, ela acaba descobrindo que a menina não estava onde ela imaginava. Ela começa a buscar essa menina na cidade. Pois é uma história meio doida, mas o anime é muito fofo, sabe? Não é um tipo de história que você vai pensando, nossa, eu vou sair daqui uma pessoa diferente, sabe? Você vai assistir e vai achar fofinho, gostosinho, só pra poder passar o tempo. E por último, mas não menos importante, vamos falar sobre o anime polêmico dessa temporada, que é o Eizouken Niwa Tewo Dezuna. Ele teve 12 episódios e eu dei 5 estrelas. A questão é que muitas pessoas não estavam curtindo o traço desse anime, e isso gerou um monte de polêmicas. Porque um youtuber, que eu já digo que foi o Marcos do Intox Anime, falou mal desse anime no Twitter, e aí os outros youtubers fez vídeo resposta. Enfim, deu treta. O que foi bom de certa forma, porque tudo isso fez com que eu ficasse curiosa e fosse atrás pra conhecer o famigerado. E meu Deus, eu tomei um tapa na cara, porque eu tinha achado a premissa dele interessante desde o princípio, mas confesso que o traço realmente não chamou minha atenção. Mas na hora que você assiste, você percebe que o traço foi pensado pra essa história e que o anime é muito experimental. Eu amei as personagens, elas são super carismáticas, a trilha sonora é muito boa e eu adorei a open porque ela é muito viciante. E sim, o traço não é bonito,
Confesso, mas tanto faz. O que realmente importa é a história e o desenvolvimento das personagens, e isso foi perfeito. Inclusive, eu espero que saia uma segunda temporada, pois o mangá ainda está em andamento, então eu vou manter as esperanças. E também eu não posso deixar de falar que esse anime me lembrou demais Bakuman, e olha que eu nem li e nem assisti Bakuman, mas assim, a premissa é muito parecida. Porque nesse anime a gente vai acompanhar 3 personagens. 2 delas são amigas já há um tempo. Enquanto uma gosta muito de desenhar cenários, ela tem muita imaginação. A outra gosta muito de dinheiro. Ela é uma boa empreendedora. E elas acabam conhecendo essa outra menina, que é uma modelo super famosa. As fotos dela tá em todas as propagandas. Todo mundo ama ela. Essa menina acaba conversando com elas e falando que o sonho dela era fazer anime, sabe? Ela gosta muito de desenhar personagens. E aí, a que gosta de dinheiro, ela fica tipo, ué, uma gosta de desenhar cenário e outra gosta de desenhar personagem. A gente tem alguma coisa em comum aí, não é mesmo? Daí elas se dão super bem. E essa que gosta de fazer dinheiro fala, vamos fazer um clube audiovisual. Porque já tem um clube de animação na escola, que fala sobre animes. Mas aí elas falam que vão fazer um clube de audiovisual. Mas na verdade elas só querem fazer animes. Para que elas possam trabalhar com isso e ganhar dinheiro com isso. Porque a outra, ó, já pensou que vai dar dinheiro isso aí, não é mesmo? E é muito legal porque as 3 meio que se completam. Pode parecer que a que gosta de dinheiro vai querer usar as outras, mas na verdade ela tem muita responsabilidade também, porque as outras não são responsáveis. Elas gostam de desenhar, mas elas brisam demais. Então tem que ter alguém para poder mantê-las no chão por causa dos prazos e tudo mais. É um anime extremamente inteligente e ele brinca muito com o visual mesmo. Ah, eu amei muito, gente. Eu me surpreendi demais. É muito divertido e as personagens são muito legais, elas são muito reais, sabe? As personagens desse anime são tipo meninos normais, tipo uma baixinha, a outra é mais alta, outra é mais padrãozinho. Talvez você fique tipo, ah, o traço não é tão legal. Mas se você parar pra perceber, o design das personagens fala muito sobre elas. A Mikan fez um vídeo sobre a polêmica, muito interessante. Eu vou deixar o vídeo dela linkado aqui na descrição se vocês quiserem ver, porque ela fala muito sobre essa questão técnica do anime, então vale a pena dar uma olhada nesse vídeo se você ficou interessado. Enfim, como eu sempre gosto de fazer um top do pior pro melhor, eu fiz novamente nessa temporada e ele ficou o seguinte. Por último, menos importante, em 10º lugar, temos Plandere, que eu abandonei. Em 9º lugar tem o Natsunago, que foi um anime fofinho, mas que querendo ou não a história não me marcou nem nada. Em 8º lugar, a 3, Sensation, Spring e Summer, porque eu só vi 3 episódios, então não tenho uma noção assim, da temporada inteira, por isso eu acabei não colocando mais pra cima. Mas eu acho que é um anime promissor, vou dar continuidade e quando eu finalizar eu comento melhor pra vocês. Em 7º lugar, Koizuru Asteroid, que foi um anime muito fofinho, deu um quentinho no coração, mas por essa coisa de ele me dar sono, se eu ver deitada ou muito confortável, eu acabo tendo que sempre assistir um pouco assim sentada e sempre no horário que eu não esteja muito cansada. Então, isso é uma coisa meio ruim, sabe? Em 6º lugar, tem o Kyoko Suiri, que foi um anime que teve um potencial tão desperdiçado, gente, porque eu podia ter gostado muito mais dele. Os personagens eram muito legais, essa parte sobrenatural era interessante, a protagonista é muito carismática, mas depois do episódio 8, 9, o anime começou a me perder por causa desse arco que tava muito chato, poderia muito ter sido resumido e acabou ficando um anime arrastado o final, sabe? Então é uma pena, mas tinha tudo pra ser um anime que eu ia gostar bem mais. Em 5º lugar tem o Hikekoi, que é o anime dos cientistas. Eu gostei muito desse anime, tá? Os personagens são muito carismáticos, mas essas partes de exatas realmente me perdia. Eu acabava me distraindo bastante nelas, então eu não ficava o episódio inteiro super preso na história. Mas eu acho que é uma coisa bem pessoal. Se você gosta dessa área de exatas, provavelmente você vai acabar curtindo muito mais do que eu nesse sentido, entendeu? Porque é um anime muito bom. Em 4º lugar tem o Budokan, que é o anime da Idol e tal, que foi um anime que eu gostei demais. Assim, quando eu finalizei ele, eu tive um sentimento muito gostoso. Quando eu comecei, eu não imaginava que eu ia gostar tanto desse anime, que eu ia me apegar tanto aos personagens. Então, assim, ele tem lá seus problemas, mas realmente é uma história muito gostosinha. Vamos para o top 3 dos melhores da temporada pra mim. Em 3º lugar fica o Ronnie de Arate. Foi um anime que, desde a princípio, eu senti que eu ia gostar e realmente gostei muito dele. Teve uma coisa ou outra que eu fiquei tipo, ah, não sei. Mas o anime foi sensacional, eu recomendo muito. Em 2º lugar tem o Eizouken, que foi um anime sensacional,
gente. Eu acho que vai funcionar com muitas pessoas. Se você conseguir ultrapassar essa parte do traço, ou se você não se importa com isso, sério, vai que é tua, que o anime é muito legal e a história vale super a pena. E em primeiro lugar ficou o anime da joalheria, obviamente. Deu a perceber que eu fiquei muito feliz com esse anime e muito empolgada. Foi um anime que me surpreendeu demais. Eu não esperava que eu ia gostar tanto, assim, e eu fiquei muito apaixonada. Chegou no último episódio, eu tava triste, porque eu não queria me despedir dos personagens, sério. Eu queria muito que tivesse uma próxima temporada, mas eu duvido um pouco que isso vai acontecer. Pelo menos teve aí 12 episódios dessa preciosidade. Preciosidade, joia. Enfim, piadinha meio bocó. Mas sério, valeu muito a pena, eu fiquei muito feliz e com certeza é um anime que já entrou pros favoritos do ano. Mas enfim, eu já falei demais, espero que tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei, se inscreve no canal se não for inscrito e quiser acompanhar os próximos vídeos, comente o que quiser e não esquece de clicar no sininho para receber todas as notificações. E é isso aí, muitos beijos e tchau!